cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Eu me chamo Álvaro Silva, você está conectado no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você, deixa aquele like esperto, compartilha o nosso conteúdo, ativa o sininho das notificações e não deixa aí de deixar o seu comentário, a sua opinião aqui no nosso vídeo. Galera, é o seguinte, a título de informação, acabou de sair, segundo Lucas Pedrosa, né, fonte aí, jornalista que trabalha no SBT, que tem canal também aqui no YouTube, e segundo aí Fabrizio Romano, né, que divulgou nas suas redes sociais, acabou de sair agora por volta de 5 da tarde, Dimitri Payet é o novo camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou repetir, Dimitri Payet deu o ok, deu o sim e será o novo camisa 10 do Vasco da Gama. O jogador deve chegar na próxima semana ao Brasil para assinar contrato. Inicialmente contrato de 2 anos e Dimitri Payet então chegará no nosso clube aí com status aí de cereja do bolo aí, né? Enfim, fato é que o Vasco sacramentou essa negociação, graças a Deus aí, né? Parece que agora as coisas estão andando, então Dimitri Payet será o nosso craque, será o camisa 10, será a tão famigerada aí cereja do bolo, né? E se falando, e se tratando nessa tão falada cereja do bolo, para ser o jogador aí, para alavancar o número de sócios torcedores, para fechar aeroporto, para esgotar camisa em poucas horas de venda, para esgotar ingressos, recorde de público, enfim, seria o cara aí do Vasco da Gama. Fato é que no mês passado, galera, ele recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes, ali do futebol ali da Arábia, do Al Fateh. Eu peço perdão a vocês pela gagueira aqui, porque a pronúncia é diferente, né? A gente malemar fala o português, que de lá falar aí a língua lá da Arábia, né? Então, do Al Fateh ofereceu ali cerca de 6 milhões de euros por um contrato de 2 anos para o meia francês, que daria cerca aí, em torno de 33 milhões de reais. Na ocasião, ele não se interessou pela proposta, as tratativas esfriaram, ele acabou não acertando com o clube árabe. Fato é, só para a gente trazer aqui uma lembrança, a título de informação, o Vasco da Gama agora, alguns dias atrás, teve muito perto, né, de acertar com o Luciano Vietto, e na ocasião, ao que se especulava na época, aí, o Vasco da Gama estaria disposto a pagar para o meia argentino cerca de 1,5 milhão a 1,6 milhão por mês, por um contrato também de 2 anos, algo que iria totalizar aí quase 50 milhões de reais. Então, voltando ao assunto de Dimitri Payet, o que pode acontecer, gente, usando a lógica, né, usando aí esse mesmo raciocínio, se o clube árabe ofereceu 33 milhões de reais para o atleta e ele não se interessou, ao que tudo indica, acredito eu, que a proposta do Vasco da Gama deve ser algo em torno aí de 1 milhão por mês ou mais. Isso é o pensamento do Álvaro Silva, viu, gente? Não é informação. Aí, para quem sabe, né, agradar o atleta. Então, se a diretoria do Vasco já estava disposta a pagar quase 50 milhões de reais por um contrato de 2 anos para ter Luciano Vietto aqui no Cruzmaltino Carioca, acredito eu que eles devem estar dispostos também a pagar valores parecidos para ter aí Dimitri Payet aqui no nosso Vascão. Diga-se de passagem, na minha humilde opinião, mais jogador do que Luciano Vietto. Não estou menosprezando nem diminuindo o atleta argentino, é um bom jogador, sim, né? Mas Dimitri Payet tem muito mais cancha, mais lastro, é ídolo lá no Olympique de Marseille. Álvaro Silva, mas por que então Dimitri Payet deixou o Olympique de Marseille, já que ele é tão ídolo assim? Galera, é o seguinte, ele quer voar novos ares, ele quer alçar novos ares, aí, novos rumos, novos horizontes na sua carreira, ele não quer aposentar agora. O contrato dele terminou, o clube queria renovar com ele, mas ele não quis renovar não por problemas dentro de campo ou problemas com a diretoria, muito pelo contrário, como eu já falei, ele é ídolo lá na França. Mas ele queria aí justamente um desafio novo na sua carreira e estaria aí aguardando propostas de outros mercados ali para atuar em outros clubes. Como eu já disse a vocês, ele só atuou no West Ham da Inglaterra, os outros clubes dele que ele jogou, que ele teve passagem, todos eles são clubes da França. Então isso estaria chamando a atenção de Dimitri Payet para ele vir atuar aqui no futebol brasileiro. Todos sabem que o nosso futebol é o futebol pentacampeão mundial, é o futebol que revelou Pelé, revelou Ribelino, revelou Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, agora
agora temos aí o Neymar, enfim, uma infinidade de craques. E todo mundo sabe que quando se fala de futebol, todo mundo já pensa em quê? Em Brasil, né? É normal, todo mundo já fala Brasil, futebol, Brasil, né? É sempre assim. Quando vem algum gringo aqui, ou quando algum de nós vai lá pra gringa, né? Quando a gente fala que é brasileiro, todo mundo já fala samba, futebol. Então, isso aí deve ter despertado o interesse de Dimitri Payet vir jogar aqui no futebol brasileiro, né? Os lances, para vocês já irem vendo os lances de Dimitri Payet. Se você quer saber mais sobre o atleta, entra no vídeo que eu coloquei mais cedo hoje, né? Coloquei por volta, no caso, coloquei por volta de 3 da manhã, na madruga aí, né? Vocês vão ver aí que tem um vídeo que eu tô falando dele aí de quase 10 minutos, mostrando os lances dele, dando toda a ficha técnica do atleta. Gente, seria aí um grande jogador, um jogador para chegar e realmente mudar aí a cara do Vasco da Gama, mudar o patamar da nossa equipe, né? Para quem sabe tirar a gente dessa situação o mais rápido possível. Galera, ainda falando de jogador, um jogador que chegou aqui no Vasco da Gama foi Sebastião Ferreira, né? Hoje o Vasco da Gama recebeu a visita lá no CT Moacir Barbosa do presidente ali, do homem forte do futebol, do Dynamo Houston, né? Ele veio até o Rio de Janeiro para se reunir com dirigentes do Vasco da Gama e o Vasco até publicou uma foto, né? Uma postagem com Paulo Brax e esse dirigente, o presidente, no caso, do Dynamo Houston, que veio ao Rio de Janeiro aí para tratar aí de negócios, acredito eu, referentes ao atacante Sebastião Ferreira. Ainda falando de Sebastião Ferreira, ele vem treinando entre os titulares, ao que tudo indica, pode ser que ele comece a partida contra o Red Bull Bragantino, mas a gente sabe que o Ramon Dias é mestre e pegar todo mundo de surpresa, né? Pode ser que chegue na hora ele atue com dois atacantes, com Verratti e Ferreira, ou pode ser que na hora ele faça isso só para a imprensa divulgar muito o nome de um, chegar na hora ele entrar com o outro, para pegar ali o outro time, né? Despreparado, vamos dizer assim, né? Pegar outro time de surpresa. Agora, voltando a falar do Vasco da Gama, o Vasco da Gama monitora a situação de dois atletas. Um deles é Luiz Gustavo, isso mesmo, volante brasileiro, passagem pela seleção brasileira, né? Ídolo lá no Fenerbahçe da Turquia, atuou também, enfim, por vários outros times. E o outro jogador estava por último agora no Al Nassr, né? Ele que tem 1,87 m de altura, já marcou 41 gols na carreira, sendo 2 desses gols com a camisa da seleção brasileira, ele que estreou na seleção brasileira em 2011, ele já tem aí seus 36 anos, né, gente? Ele joga de volante, mas seria um ótimo jogador, muito experiente, ele já passou por vários clubes ali do campeonato alemão, clubes de primeiro escalão da Bundesliga, até mesmo o próprio Bayern de Munique, que é o maior clube lá da Alemanha, né? Então, seria um ótimo reforço. O Vasco está monitorando a situação de Luiz Gustavo, porque ele é um volante, é uma peça que o Vasco ainda carece no seu elenco, e por ele ser brasileiro, essa questão aí de inscrever atletas estrangeiros estaria tranquilo nesse caso, uma vez que a gente já estaria excedendo o limite de atletas estrangeiros no nosso elenco, né? Jogadores ali que a gente pode inscrever, ficaria muito inchado de estrangeiros. E o outro jogador que o Vasco também estaria monitorando, entre aspas, como plano B para essa situação da volância, seria o venezuelano Tomás Rincón. Ele que tem 1,77 m de altura, tem 35 anos e também já teve passagens pela seleção da Venezuela, já atuou até mesmo como capitão, mas isso muito tempo atrás. Lembrando que o último clube dele, ele que se encontra no caso sem contrato, né? Obviamente, todos esses atletas, gente, que eu tô falando, estão sem contrato no momento. O último clube que Tomás Rincón atuou foi a Sampdoria da Itália. Ele teve passagens também pela Juve, né? Pela Juventus, pela Vecchia Signora, teve passagens também pelo Genoa. Enfim, seria um bom jogador, mas a preferência do Vasco da Gama seria aí por Luiz Gustavo. Vamos ver então quais seriam os moldes aí, né, que o Vasco teria para oferecer para esse volante chegar aqui no Vasco da Gama. Fato é que se acontece de Luiz Gustavo chegar no Vasco, mesmo com 36 anos, e se chega aí Dimitri Payet, mesmo com 36 anos, mais Gary Medel e o que a gente tem, gente, eu acho que muda totalmente a cara do Vasco. A gente vai evoluir muito. Tem muita gente que fala que os caras tão velhos, que fala bobagem, mas na real, para quem acompanha futebol, os caras sabem jogar, o cara não desaprende, gente. Quando o cara sabe jogar, o cara sabe. Um exemplo disso é o Nenê, pô. O Nenê tem 42 anos, tá metendo gol de falta, dando assistência, metendo gol de fora da área. O cara sabe jogar bola. Quando o cara sabe, o cara sabe. E tem a questão da saúde. Vamos lembrar também que Zé Roberto se aposentou com quase 43 anos, jogando pela lateral esquerda do Palmeiras e se cuidando, e o cara é um ícone, né, quando se trata de preparo físico. Então, como eu falei ontem mesmo de Dimitri Payet, se esses jogadores, Luiz Gustavo, Payet, chegarem no Vasco da Gama com interesse real de jogar em alto nível, de entregar e de abraçar o projeto e tiver com a cabeça focada para jogar no Vasco da Gama com um físico bom, com um preparo físico em dia, eles têm tudo
tudo para voar com a camisa do nosso clube. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês nos comentários aqui. A gente não tem problema nenhum em conversar, em divergir, em dar opiniões. Lembrando que aqui é um canal aberto, é um canal democrático, assim como o nosso clube. E ainda falando, né, dessa situação de negociações, né, de especulações, outro jogador que o Vasco não tirou o pé, ainda não desistiu, é a situação de Alan Sanora. Tanto o atleta quanto o Vasco analisam a possibilidade do jogador vir atuar no Vasco da Gama, então vamos aguardar aí, né, qual vai ser o desfecho dessa situação. Fato é, gente, que se chegar o Alan Sanora, se chegar o Dimitri Payet, exemplo, chega o Luiz Gustavo, já fecharia o elenco para o restante da temporada, porque o Alan Sanora faz ali a função, entre aspas, de 10, Dimitri Payet é um 10 de muita qualidade, que pode se jogar pela esquerda, pode jogar mais centralizado como segundo atacante também, e a gente já teria ali Luiz Gustavo para volância, mudaria totalmente a pegada defensiva e a saída de bola do nosso time ficaria aí com muito mais qualidade, galera. Então vamos aguardar para ver que situação vai dar em relação ao meia norte-americano. Agora, né, no momento história, né, momento história aqui no canal Vascaíno desde sempre, vamos falar aí do centenário daquele time sensacional dos Camisas Negras, né, time que venceu o Campeonato Carioca de 1923, primeiro título carioca do Vasco da Gama, na ocasião o time formado por jogadores negros, jogadores pretos, jogadores operários, jogadores pobres, né, pessoas assim como eu e você, torcedor do Vasco da Gama, eu que sou um cara pobre, um cara de família humilde, de família simples, né, e muitos jogadores negros que na época eram privados de participar de vários esportes que eram ali elitizados na ocasião, né, que só a elite podia se participar e coisa e tal. O Vasco veio e quebrou todo esse paradigma, né, contra o racismo, contra tudo e contra todos, o clube da inclusão social, o clube a favor da igualdade. E aí é o seguinte, né, gente, o Vasco publicou hoje, né, na Vasco TV, uma homenagem aos Camisas Negras. Eu vou colocar até um trecho aí de um historiador falando, né, vascaíno, falando sobre a situação dos Camisas Negras. Só não vou colocar tudo. Para quem ficar curioso, vai lá na Vasco TV e vê na íntegra, né? Eu só tô aqui divulgando mesmo, não quero roubar cena, não quero roubar conteúdo de ninguém, só tô divulgando o assunto do nosso Vascão. Vou colocar um trechinho aí do professor de história, desse historiador, falando do nosso clube. Daqui a pouco eu já volto aí para estar falando mais sobre os Camisas Negras. Show de bola, né, gente? Muito bacana, né? Muito legal o trabalho aí do departamento de marketing do Vasco da Gama, divulgando aí a história do nosso clube para nós, torcedores e torcedoras, ficarmos por dentro, que tem muita gente que sabe da história do Vasco, mas de maneira superficial, outros também não sabem, né? É interessante a gente estar mais inteirado, mais engajado com o nosso clube. E ainda se falando aí desse dia, né, histórico aí de Camisas Negras, está sendo realizado inclusive nesse momento, já foi inaugurado o museu ali no Espaço Experiência em São Januário, coisa sensacional, enfim. E antes disso, os atletas da base, né, 3 atletas da nossa base, fizeram aí uma simulação, uma ilustração sensacional. Vou colocar a foto para vocês verem aí. Eles vestiram o uniforme antigo, as réplicas, né, do mesmo uniforme que o nosso time de 1923 usou aí, os Camisas Negras, né, e entraram até mesmo no gramado de São Januário para bater uma bola, com a bola da época, com a chuteira, né, com a réplica da chuteira daquela época, com o calção, a camisa, muito bacana. Eu chego até a arrepiar, parece que a gente voltou no tempo, parece que a gente voltou 100 anos atrás, né, quando o Vasco da Gama estava ali iniciando a sua linda história no nosso futebol, né, gente? Então, assim, é algo sensacional. Parabéns aí pro marketing do Vasco da Gama, pro departamento de história que cuida de toda essa parte. Ainda falando, né, dos Camisas Negras, né, como eu já disse agora há pouco, foi inaugurada então hoje a exposição aí, né, a inauguração desse museu dos Camisas Negras, né, vou até colocar a foto para vocês verem aí, uma coisa muito linda aí, né, torcedores recebendo homenagens, né, filhos de atletas, né, da ocasião, netos, né, de atletas na época, né, como vocês puderam ver agora há pouco o historiador falando, alguns atletas eram ali, o outro trabalhava na peixaria, né, o outro trabalhava com construção, enfim, uma coisa muito bacana. Então essas pessoas estão sendo homenageadas, dai honra a quem tem honra, né? Embora eles não estejam mais no meio, mais entre nós vivos, né? Porque chega a hora para todo mundo. Os familiares deles estão aqui estão ali, no caso de São Januário, presente para receber essa homenagem mais do que justa, galera.
E aí, ainda falando, né, dessa situação, pô, muito bacana essa situação aí. Sabe quem publicou, quem colocou um post muito show de bola no seu Instagram hoje aí por volta de 1h da tarde? O nosso zagueiro Léo, né, conhecido carinhosamente como Léo Pelé, isso mesmo, Léo, né? Que é o nosso capitão, é um jogador símbolo do nosso elenco, um jogador ali que representa essa questão racial, por ser um jogador negro, por ser um jogador que se posiciona, por ser um jogador bastante humilde, um jogador de garra, né? Ele acaba representando aí o grupo do Vasco da Gama. E ele fez esse post bem interessante aí, agradecendo, né, pelos camisas negras e pelo Vasco da Gama ter pavimentado os caminhos, né, ter aberto os caminhos para essa inclusão social, né, acabando de uma vez por todas com o racismo dentro do esporte e nessa luta contra o racismo não só no esporte, mas do modo geral no mundo, que infelizmente ainda existe, e a gente vai lutar, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar contra essa situação do racismo, né, galera? E aí durante a inauguração desse museu, né, dos camisas negras, torcedores e moradores ali da Barreira do Vasco que foram até esse museu, como vocês podem ver a foto que eu estou colocando na tela, essa foto divulgada pela própria diretoria do Vasco da Gama, fizeram um protesto mais uma vez ali contra ali o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, que estaria proibindo, né, que está proibindo o Vasco da Gama de jogar em São Januário com a presença do seu torcedor, e isso vem prejudicando, né, muito os moradores da Barreira do Vasco da Gama, não só pessoas que moram na Barreira, mas pessoas que trabalham ali em frente a São Januário, na Avenida ali Roberto Dinamite, como eu já disse para vocês em outro vídeo, pessoas que trabalham no evento envolvendo o futebol do Vasco, que trabalham no estacionamento, que trabalham na parte de bebida, na parte de comida, o vendedor ambulante, o barraqueiro, o chapeiro, né, do hot dog, do espetinho, enfim, tudo isso, né, todas essas pessoas acabam dependendo ali ou para ter uma renda extra ou até mesmo para sustentar a sua família, que é o caso na maior parte das vezes, pessoas que dependem dessa renda aí, desse evento que acontece em São Januário quando o Vasco joga, né, na nossa colina, né, e essas pessoas estão ali reivindicando o seu direito de poder voltar a ter esse evento tão sensacional que é o Vasco receber torcedores em São Januário, para eles poderem voltar a ter acesso a essa renda, né, porque está prejudicando essas famílias, não só o Vasco dentro de campo, não só o nosso time na tabela do campeonato está sendo prejudicado por a gente não poder colocar torcedor, né, não só a parte financeira do nosso clube, mas também a parte financeira desses moradores, né, que moram no entorno de São Januário, para ser mais exato, na Barreira do Vasco, uma comunidade aí abraçada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, que nos últimos dias aí vem sendo colocada às margens da sociedade pelo poder público do Rio de Janeiro. Então fica aí o protesto, né? E eu tô com vocês aí da Barreira do Vasco, eu já falei, vou falar de novo, nós estamos juntos nessa luta, vocês não estão sozinhos, porque vascaíno ajuda vascaíno, então tamo junto, valeu galera? Agora, ainda falando de São Januário, já vou pegar o gancho para mudar de assunto, mas ainda falando da nossa colina histórica, é o seguinte, dentro desse assunto mesmo, na verdade, né, não é nem mudar de assunto, mas dentro do mesmo assunto, deputados aí do estado do Rio de Janeiro publicaram uma nota repudiando, né, a punição do TJRJ que impede, né, o público em São Januário em partidas do Vasco da Gama. Então, eu vou colocar para vocês aí na tela, né, não é nenhuma arte, é justamente um documento, né, é um manifesto oficial, né, que eles aí estão aí, no caso, os deputados estaduais estão a favor do Vasco da Gama, uma vez que ontem eu já disse para vocês que o Vasco apresentou para os órgãos competentes do Rio de Janeiro um plano, né, um projeto, um plano de segurança para poder voltar a receber os torcedores em São Januário, e hoje pela manhã foi divulgado esse manifesto dos deputados aqui do nosso estado repudiando a atitude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a título de informação, né? Fica aqui então para vocês ficarem cientes, ficarem por dentro, que agora tem mais gente lutando a nosso favor para que a nossa colina histórica volte a receber clube, lembrando que a gente já cumpriu as punições que foram aplicadas pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora a gente estaria mesmo dependendo aí dessa decisão na esfera da justiça normal para a gente voltar a receber público na colina histórica. Falando agora do Maracanã, uma notícia que saiu hoje pela manhã, é o seguinte:
o consórcio que administra, né, o estádio, né, a duplinha Patati e Patatá, negou o pedido do Vasco da Gama para utilizar o estádio para a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, partida que vai acontecer na véspera do aniversário do Vasco da Gama. Então, pedido negado. Então, com base nisso, o Vasco da Gama nas próximas horas, nos próximos dias, com certeza irá acionar a justiça para requerer os seus direitos e aí sim jogar aí no estádio Mário Filho, né, conhecido como Maracanã. Mais do que direito nosso, né? Mais uma vez a gente tendo que judicializar uma situação que era pra gente jogar lá simplesmente sem pedir pra ninguém, né? Mas aí uma vez que as coisas têm que ser feitas dentro de ordem e decência, cumprindo as normas da lei, uma vez que o estádio é do estado do Rio de Janeiro, construído com dinheiro meu, seu, de todos os cidadãos aqui do estado do Rio de Janeiro, mas assim, dentro da lei, dentro da regra, ele foi aí, vamos dizer, privatizado, né, vamos dizer assim, com essa concessionária administrando, essa concessionária aí que administra é Fluminense e Flamengo. Uma vez que eles estão administrando, eles teriam aí, teoricamente, esse direito de autorizar ou não. Mas voltando ao início do assunto que eu falei para vocês, o estádio é feito com dinheiro público do governo do estado do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama é um clube da cidade do Rio de Janeiro, é um clube que tem totais direitos de utilizar o Maracanã, assim como tem o Botafogo, assim como tem o Fluminense e o próprio Flamengo, porque na verdade o Flamengo não tem estádio, não tem dinheiro para fazer estádio, porque tá fazendo esses times astronômicos aí só para ficar no tão famigerado cheirinho, né? Mais uma vez, chupa a mulambada. E aí o que acontece? Eles gastam rios de dinheiro para montar time, mas não tem vergonha na cara de fazer um estádio. Não tem essa vergonha na cara de fazer um estádio. Aí querem falar que são o maior time do Brasil, de maior torcida, e aí tá ficando feio pra eles, porque não tem nem vergonha na cara pra fazer um estádio. Mesma situação é o Corinthians. Para quem pensa que o Corinthians construiu seu próprio estádio, está muito enganado. Quem construiu o estádio ali foi o governo federal com apoio da Caixa Econômica, que fez o financiamento, que está tomando um calote enorme do Corinthians, que não pagou quase nada da Arena Neoquímica. Mas isso aí já é outro assunto. E aí, por que não faz igual o Atlético Mineiro, que foi lá e está construindo a sua Arena MRV? Por que não faz igual o torcedor do Vasco fez, que se uniu e fez e construiu aqui São Januário? Por que não faz igual o Atlético Paranaense, que tem hoje a sua arena sensacional, ou igual o Palmeiras, que tem o Allianz Parque? Então essa mulambada, além de não ter condições, capacidade para construir o próprio estádio, querem mandar numa coisa que não é deles, que é meu, é seu, é de todos nós cidadãos e cidadãs aqui do estado do Rio de Janeiro. Então tá ficando vergonhoso cada vez mais. E o Fluminense acaba entrando na rabeira aí, porque o Fluminense na verdade já quase não tem torcida. Né? A Laranjeira já praticamente não serve nem para CT de treinamento. Então, que dirá construir estádio? Mas, brincadeiras à parte, é muito feio o que estão tentando fazer com o nosso estádio Mário Filho, com o Maracanã. E o Vasco vai jogar sim, gente. Na moral, eu acho que o Vasco vai conseguir essa liminar na justiça. E mais uma vez a gente vai jogar para dar esse tapa de luva na cara da duplinha Patati e Patatá. Galera, agora mudando de assunto, a título de informação, a CBF atualizou no dia de hoje a data da partida entre Palmeiras e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. A partida iria acontecer inicialmente numa segunda-feira, no dia 28 de agosto. A data foi alterada para domingo, no caso, um dia antes, no dia 27. Muito melhor, né? Muito melhor. Como é que a CBF me coloca um clássico desse do futebol brasileiro? Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras, duas torcidas amigas, estão entre aí as 3, 4 maiores torcidas do Brasil, né? Para uma segunda-feira. Tá de brincadeira, né? Ia quebrar a audiência, ia atrapalhar o torcedor ir no estádio, ia atrapalhar o torcedor que assiste de casa aí, né? Poder se planejar para assistir o jogo com calma. Então, uma notícia boa. O horário é que eu não apurei ainda, depois eu vou apurar o horário desse jogo e já deixo vocês inteirados sobre isso, né? Mas só de ser domingo já tá maravilhoso. Se for 11 horas da manhã, se for 4 da tarde, for 6h30, ou até mesmo 9 da noite, só de ser domingo já é muito, muito melhor, né, galera? E pra gente tá finalizando aí, né? Corta. E agora, né, não menos importante, o Vasco da Gama divulgou hoje aí, através de suas redes sociais, uma parte, né, um trechinho, um pedacinho do seu terceiro uniforme, né? Então o Vasco da Gama já tem um terceiro uniforme pronto, que deve ser lançado nos próximos dias. O departamento de marketing deve fazer esse lançamento. Acredito eu que esse lançamento deve acontecer aí ou na semana, né, ou às vésperas aí do aniversário do Vasco da Gama. Acredito eu. Como foi divulgado hoje um pedaço do uniforme,
Hoje é a data aí centenária dos camisas negras, creio eu, uma opinião minha, acho que esse terceiro uniforme deve ser uma camisa aí fazendo homenagem aos camisas negras. É uma opinião do Álvaro Silva, gente, não é informação não. Eu acho que essa camisa, essa terceira camisa que o Vasco vai lançar, deve ser aí em homenagem ao centenário, né, dos camisas negras. Eu acredito que se não for lançada hoje ou amanhã ou depois, né, nessas próximas horas, deve ser lançada ali na semana do aniversário do nosso Vascão, galera. Bom, então, por enquanto, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Eu vou dar mais uma garimpada, vou dar mais uma buscada aqui, que tem muita notícia do Vascão pipocando na mídia de hoje. Tem bastante assunto pra gente estar falando mais tarde, mais à noite. Valeu, galera? Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui, tá? Já peço para você deixar aquele likezão esperto. Você que chegou até o final aqui, se inscreve. Você que já é inscrito, ativa o sininho. Álvaro Silva, eu já deixei o like, eu já sou inscrito, eu já ativei o sininho. O que mais eu posso fazer para te ajudar? Meu querido e minha querida, o que vocês podem fazer? Deixa o anúncio passar aí, vocês vão ajudar bastante o amigo e fiquem com Deus. Valeu, família? Por hoje, por hora, na verdade, né? O que eu tenho para falar para vocês é isso, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis. Valeu!